Você chegou aqui cansado, porque tem seguido a direção certa, tem lutado pela sua família, pela provisão, por fazer aquilo que você acredita que Deus está te direcionando. Viu até milagres, mas mesmo assim se sente extenuado, sente que as coisas têm sido injustas contra você, se sente sozinho, se sente abatido. E aí, o que eu tenho para te dizer é que muitas vezes você está no caminho certo, mas para esse cansaço tem uma palavra para você também. E não é de repreensão, é uma palavra que vai te dar um novo propósito, uma nova direção e um refrigério. E um ensino também, mesmo nesse período em que de repente você está pensando em desistir. Então fica aqui que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, meu nome é Bruno Fanticelli, esse é o meu canal. Tem um tempo que eu não faço vídeo para cá, mas resolvi retomar porque essa palavra tem queimado no meu coração, porque serve muito para mim e de repente vai servir para você também. Sim, tem momentos, mesmo você cristão, mesmo você servo de Deus, mesmo você que tem buscado fazer o que é certo, tem momentos em que você vai se sentir muito cansado, abatido e vai ter até uma sensação de quando você não tinha se colocado à disposição para fazer as coisas da maneira certa, que antes parecia que era mais fácil. Antes parecia que você não tinha tanto esforço, não precisava passar por tanto sofrimento. E parece que nesse momento você atingiu o seu limite. E eu refletindo sobre essa reflexão, me lembrei da passagem de 1 Reis, capítulo 19, em que o profeta Elias tinha, depois que ele tinha passado por uma grande vitória, um esforço muito grande ali no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, ele sofre uma ameaça da rainha Jezabel e foge para o deserto. E lá naquele deserto, em momento de grande angústia e aflição, ele fala com Deus para tirar a sua própria vida, porque ele não aguenta mais. Ele estava sozinho, que ele estava exausto, ele queria parar tudo, ele queria desistir. E às vezes você está numa situação parecida com o profeta Elias, preocupado do que Deus está pensando de você, preocupado de como reagir a isso, porque você não deveria estar se sentindo assim. Naquele momento, Deus não dá uma lição de moral e nem o repreende. Pelo contrário, o profeta Elias cai num sono naquele momento e algumas vezes ele é acordado por um anjo e alimentado. E o anjo o alimenta e o direciona para as montanhas, falando para ele: você vai ter uma longa caminhada, mas vai nessa direção, porque lá Deus vai falar contigo. E o primeiro passo que às vezes a gente precisa entender é que você de repente é aquela pessoa que se preocupa em resolver as coisas, em resolver o problema dos outros, em resolver seus próprios problemas, sempre a pessoa que teve a solução, a pessoa que assumiu como coluna de sustentação da família, às vezes no seu trabalho, entre os amigos, na igreja, onde você está. Parece que as pessoas têm aquela dependência de você. E aí você assume isso como uma pessoa que precisa estar na liderança, precisa estar na condução. Isso é uma bênção, deixa eu te dizer, você é uma bênção. Deus reconhece o teu esforço, não está passando desapercebido. Só que isso gera uma pressão em você, esse desejo humano de ter que ser forte o tempo todo. Às vezes você pensa que não precisa nem chorar, não pode chorar, porque senão você vai se mostrar fraco para as pessoas, você vai se mostrar vulnerável. E aí isso te impede de uma situação muito necessária na caminhada e na jornada de todo cristão, que é a de ser ministrado também, de ser cuidado também, muitas vezes até impedindo do cuidado de Deus com o sobrenatural, naquelas áreas que só Ele pode cuidar. E com isso você vai resistindo a esse cuidado como se tivesse de ser forte o tempo todo, e a gente cai naquela questão de que o crente, a pessoa que tem Deus no coração não pode ser depressiva, não pode ser ansiosa, não pode ficar triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu reconheço isso. A alegria de Deus, ela vem mesmo em momentos em que muitos estariam em desespero. Ela vem de forma sobrenatural e nos concede uma paz que excede o entendimento.
Mas você e eu, todos nós, somos humanos. Estamos suscetíveis ao cansaço. E mesmo nesse cansaço, tem propósito de mostrar para você que você não é autossuficiente. Existe uma necessidade de se provar, de provar o seu valor o tempo todo, que você esquece de se colocar na dependência do Senhor, de que você também merece cuidado, merece ser alimentado para seguir a direção, para seguir um propósito, para mostrar que você é humano e tem as suas capacidades limitadas. E aí você deve estar pensando, poxa, então o que eu faço para poder superar esse momento? O que eu posso fazer para poder lidar melhor com essa situação e romper essa fase tão difícil, essa fase tão ruim em que eu estou pensando em desistir de tudo? Lembre-se disso. Quando nós estamos cansados, quando você está cansado, você precisa descansar e não desistir. Pode ser que você esteja no limite, nessa hora que você precisa fechar a porta do teu quarto, você e Deus, sozinho, sem precisar ser forte, e abrir o coração e dizer o que você está pensando. Muitas vezes você está guardando isso dentro de si, com essa necessidade de ser forte o tempo todo, quando na verdade o que Deus quer agora, neste momento, é só acessar a sua parte mais vulnerável para poder expor para você que você também depende dele. É nesse cansaço que aparentemente é um ambiente para derrota, é um ambiente para desistência, que pode ser usado como um ensinamento de Deus para você, te mostrando que a tua confiança, a tua dependência, a tua jornada, as tuas vitórias e nessas derrotas também podem ter um propósito, uma nova direção. Naquela ocasião, Deus direcionou Elias para uma montanha. Na montanha, ele foi orientado a guardar o Senhor do lado de fora da caverna. E naquele momento, veio fogo, Deus não estava no fogo. Veio terremoto, Deus não estava no terremoto. E Deus estava onde? Na brisa suave, na calmaria, no descanso. E deu uma nova direção para Elias, onde ele não estava vendo, onde ele não fazia ideia que teria um novo propósito. E você está aí, no barulho, na luta, tentando se manter de pé, tentando se manter forte, e agora, de repente, quer largar tudo, quer jogar tudo para o alto, porque não aguenta mais. Começa a se rebelar contra tudo e todos. E o que eu tenho para te dizer é, não precisa ser assim. Nesse cansaço também pode ter um propósito. E o que você precisa é só descansar, se recolher e entender que você não está sozinho e que o anjo do Senhor pode te alimentar e te dar uma nova direção. Então, para esse cansaço, descanse, abra o coração para Deus, só você e Deus. Pode chorar se for preciso, pode abrir o coração, externa a insatisfação, fala para Deus, o Senhor, eu não aguento mais esta e esta situação. E a partir de então, deixe ser ministrado. É o momento de ser ministrado, não é o momento de você falar, mas de ouvir, não é o momento de você abraçar, mas de ser abraçado, não é o momento de ensinar, mas de ser ensinado. Se permita, se coloque nessa posição diante do Senhor de vulnerabilidade. Se Ele direcionar você para uma pessoa a fim de que você possa ouvir com um coração ensinável, permita que isso aconteça. Pode ser o anjo com o pão alimentando você a fim de que você se levante, se erga em rumo de novas vitórias que você terá no Senhor. Você crê nisso? Então declare agora, nesse momento, eu vou descansar no Senhor. Espero que essa palavra tenha falado com o teu coração. Se falou, você possa curtir aqui e encaminhar para quem você sabe que pode ser abençoado também. Vou deixar aqui as minhas redes sociais. Espero voltar mais vezes aqui para a gente ter essa conversa. Então aproveita e se inscreve aqui no meu canal também. Que Deus te abençoe.